paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 9. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder, Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra. É o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagramos a nossa vida, a nossa casa, Senhor. Repreende todo espírito de orfandade, todo espírito de depressão. Meu Pai, repreende todo mal, toda armadilha, toda cilada. Meu Pai, repreende toda intriga, tudo aquilo que não é do Senhor. Meu Pai, vai, Senhor, conectando a nossa mente e nosso coração ao do Senhor. Meu Pai, que a nossa mente, nosso coração esteja conectado com o Teu Espírito Santo de Deus. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Guarda nossos filhos ao entrar e ao sair. Guarda nossos cônjuges, Senhor. Meu Pai, no nome de Jesus, passa bálsamo. Traga, Senhor, alegria. Que boas memórias na mente daquele que está, Senhor, frustrado, depressivo. Que ele comece a pensar coisas boas, coisas do alto céu. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, ó: porque na lei de Moisés está escrito: não atará a boca ao boi que debulha o grão. Porventura tem Deus cuidado de bois, né, dos bois? Veja, Paulo aqui estava, né, se defendendo a respeito do seu apostolado, né, a respeito de como ele levava a sua vida, a respeito de que ele abriu a mão, né, ali de viver do evangelho, mas ele falou que ele tinha liberdade, porque Deus, se Deus, ele não ata nem a boca, né? Ali, ó, não atarás a boca ao boi que debulha o grão, porventura tem Deus cuidado dos bois? Então, se o Senhor cuida até do boi, né, das aves, como Jesus disse que ele cuida das aves do campo, que até mesmo o lírio do campo tem vestimenta, por acaso não cuidará o Senhor de mim e de você? Por acaso não vai cuidar o Senhor de nós? Era isso que Paulo estava dizendo, que ele também era digno, como muitos, né, ali viviam, né, do evangelho. Ele estava dizendo, se defendendo, que ele sabia da liberdade que ele tinha, né, no direito de comer e beber, né, porque ele trabalhava para o reino de Deus. Se quem trabalha o mês inteiro é digno do seu salário, também ele era digno, mas ele tinha aberto mão disso. Mas muitos o acusavam. Ó, e ele diz aqui, ó: ou não o diz certamente por nós, certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança. Então Paulo está dizendo, ou não o que diz certamente por nós, né? Uma pergunta. Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança. Então, certamente que por nós está escrito, isto é, o Senhor deixou uma instrução, porque o que lavra tem que lavrar com esperança. O que você tem feito, você tem que botar esperança nisso. No que você tem falado do evangelho, o evangelho da esperança, você tem que ter esperança. E o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Isso é o que semeia, o que planta, ele tem que ter esperança de ser participante dessa colheita, dessa prosperidade. Se você fala da prosperidade, se você é um abençoador com a tua boca, se você é o profeta que abençoa, que fala do reino, que aponta para Jesus, você tem que ter a esperança de ter dias melhores. Não é que você é ganancioso, mas se você declara a prosperidade na vida de muitos, muitos vêm até você pedindo ali a bênção do alto céu, para portas se abrirem, para, né, ser derramado uma bênção sem medida. Você também é digno, porque você lavra, você semeia, você planta sobre o reino. Aleluia! Se o homem trabalha o mês inteiro, no final do mês ele quer o teu salário. E Paulo estava dizendo ali, muitos, né, viviam disso. Ó, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Então ele estava dizendo, se nós estamos ali semeando, né, as coisas espirituais, nós vamos colher as coisas espirituais, nós vamos colher o sobrenatural de Deus. Se nós estamos semeando as coisas espirituais, será que nós vamos colher as coisas carnais? Então, às vezes tem chamados que Deus pede para a gente largar tudo,
e servir somente a ele, ser separado somente para ele. E ali o homem fica na insegurança. O que vão dizer, o que vão falar, isso não é para todos, é para poucos, né? Ali a gente vê, e Paulo ele disse, olha, eu sou digno também, como muitos vivem do evangelho, como muitos, né? Mas eu abri mão disso. Olha o que ele diz aqui no verso 3, ó. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Então, muitos ali condenavam, tinham dúvida do ministério de Paulo. E ele diz, não temos nós direito de comer e beber? Então ele está dizendo assim, ó, por acaso, muitos têm o direito aí, né, de ser ajudado financeiramente. Por acaso eu, Paulo, não posso comer e beber, usufruir, né? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Então ele aqui, ele fala, né, por um acaso, muitos ali estavam, né? Ele deu exemplo, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Então, esses outros que levavam o evangelho, eles viviam do evangelho. Porque eles estavam gastando a vida deles para evangelizar, estavam gastando os dias dele em falar da palavra de Deus. Então, eles podiam, por que ele não? Ou só eu e Bernabé, ele está dizendo, ou só eu que não posso. E ele acrescentou Bernabé também, né? Não temos direito de deixar de trabalhar, isto é, de trabalhar nas coisas terrestres, nas coisas seculares, para trabalhar para o reino. Porque eles, quando eles aplicavam em conquistar as coisas terrenas, sendo que o chamado deles era muito maior para uma coisa muito superior do que as materiais, ele não podia, né? Mas ele continuava, ele não tinha aberto mão disso, porque até ele era perseguido. Então ele estava dizendo, olha, os outros deixaram os afazeres, né? E deixaram, foram chamados, quando Jesus disse a Pedro, agora serás pescador de homens, que era para deixar a pesca, era um chamado para abandonar as coisas seculares, para viver para Cristo. E ele diz, ó, quem jamais limita a sua própria custa, né? Então, se um soldado recebe mantimento e salário, né? Quem jamais limita a sua própria custa? Então ele está dizendo assim, olha, se até um soldado, quando ele é chamado pelo exército, ele é sustentado pelo governo. Até um soldado, quando ele é chamado, né, ali na limitância, ele é suprido, né, ali pelo Estado. Quanto mais aquele que é chamado para viver do evangelho, aquele que é chamado para ser ministro do evangelho. Ele é digno. Talvez você possa, não sei para quem, né? Deus está dizendo hoje, mas Deus está dizendo, não se envergonhe, não fique com medo. Senhor, quem vai me suprir? Senhor, se eu dedicar mais nisso, mais naquilo, quem vai suprir as minhas necessidades? É o próprio Deus quem vai suprir as suas necessidades. Talvez você esteja aí perguntando, Pai, se eu abrir mão de tudo, quem vai me cobrir? Quem vai cobrir minha família? Quem vai me guardar? E o Senhor está dizendo, alegra-te. Eu sinto Deus no meu espírito dizer isso. Alegra-te, porque eu te sustento. Ó, quem planta a vinha e não come do seu fruto? É uma pergunta, quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Veja, se você tem abençoado, orado e clamado para outros serem prósperos, você não é digno de ser participante dessa prosperidade? Claro que sim. Claro que sim, o Senhor está dizendo. Você é digno, né? Desde que não seja para orgulho próprio, desde que não seja para você ser avarento, para você agora viver com a segunda intenção, mas quando você é um líder, é uma líder, é um servo, uma serva de Deus, que está vivendo para o reino de Deus, está plantando com a intenção certa de salvar vidas, salvar almas, resgatar para o reino, lutar contra o mal, guerrear espiritualmente, você também é digno de receber as coisas espirituais. Isto é, o que é improvável, o que é impossível para mim e para você, para Deus não é. Se você tem plantado no reino, se você tem ficado com a boa semente, que é a boa nova, né, do Espírito Santo de Deus, aquilo que Jesus fez por nós, você é digno de colher as coisas espirituais. Se você tem agido a fé enquanto
o médico diz que não tem saída, você exerce a fé, né, daquilo que você recebeu do Espírito Santo de Deus, na fé que você tem em Jesus Cristo, você vai colher os bons frutos, você vai colher o milagre, você vai colher a esperança, a alegria, você vai colher, aleluia. Digo eu isto segundo os homens? Então ele perguntando, digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Então ele está perguntando, eu estou falando isso porque isso vem dos homens, é os homens quem dizem, ou também a lei, né? Também não diz a mesma coisa. E olha o que a lei diz, né? Que vem aqui. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que debulha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Então, está dizendo aqui, né, que sim, se Deus cuida até do boi, cuida dos pássaros, cuida dos animais, ele provê quanto mais de nós, né? Então ele está dizendo, nós não estamos dizendo de nós, mas certamente está escrito, porque aquele que lavra deve lavrar com a esperança. Então você tem que colocar esperança. Eu estou numa grande obra, eu não posso parar. Eu estou numa grande obra, é Deus quem me supre, é Deus quem me guarda, eu vou viver o sobrenatural de Deus. Eu creio, não só transbordar na vida de outros, mas também na minha. Eu sou próspero, sou abençoado, sou digno de viver o melhor dessa terra. Ó, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Então ele estava dizendo assim, se eu trabalho para o reino, para as coisas espirituais, eu vou querer agora buscar nas coisas carnais a minha sobrevivência? E olha que diz, se outros participam deste poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Então, o que Paulo está dizendo? Se ele clama, se até os pagãos, né, estavam ali usufruindo desse poder que vem do alto, da provisão de Deus, quanto mais ele, que largou a vida dele para viver para o reino. Mas nós não usamos desse direito. Então ele não estava usando desse privilégio. Ele resolveu abrir mão. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Então ele estava dizendo, eu tenho direito, como Deus diz, por um acaso Deus não cuida até dos bois? Quanto mais daquele que está à disposição do serviço do reino. Mas Paulo decidiu a não viver dessa forma. Ele decidiu suportar tudo para não ser impedimento, porque muitos estavam acusando a Paulo. Era contra o ministério de Paulo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto do altar participam do altar. Então eu estava dizendo, olha, aquele que participa do templo comem das coisas do templo, isto é, está usufruindo das coisas espirituais, da economia. A economia antiga lá de Deus era a base da troca do alimento, assim, né? Então eles participavam disso, eles eram supridos dessa forma. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, estava bem óbvio, bem claro, de que ele era digno de ser beneficiado pelo ministério de Deus na terra, porque ele foi escolhido e separado para uma grandiosidade. Quantas das vezes Deus está falando, testificando e mostrando que ele tem algo muito maior, muito soberano para vivermos, e nós ficamos apegados às coisas terrenas, e as coisas espirituais vão ficando de lado. Que o nosso primeiro seja, que o nosso tempo seja gasto para o reino de Deus, não com o teu celular na mão, mas em oração, em buscando, em dedicação ao reino de Deus. Aleluia! E uma coisa, né, que Deus me trouxe agora na memória. Quantas das vezes a gente marca um cliente no horário de um culto, no horário que você tinha um compromisso com Deus, e você tem priorizado as coisas terrenas? Quantas pessoas deixam de ir para a igreja porque ela tem um emprego que ela tem que ficar até tarde e ela já não tem tempo mais para as coisas de Deus? Exerça a tua fé e busque primeiro o reino de Deus, e tudo mais você será acrescentado. Não troque o altar de Deus com as coisas do mundo. Mas eu de nenhuma dessas coisas
usei. Quer dizer, ele abriu mão de todo esse privilégio. E não escrevi isto para que assim se faça comigo. Então ele está dizendo, olha, eu estou falando dessas coisas não para que vocês venham e me tragam ofertas, tenham misericórdia de mim. Eu escolhi, foi decisão de Paulo. Mas ele sabia do direito que ele tinha de exercer. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Então ele não queria que ninguém ali fizesse algo para ele, para manipulá-lo ou para idolatrar Paulo, não, né? Ele está dizendo que o Senhor, ele tinha todo o poder de abençoar ele. Não que ele duvidasse. Ele escolheu por si próprio. Não que ele não confiou inteiramente. Tanto aquele como Paulo, que preferiu continuar ainda, né? Não dependendo das coisas do reino, da oferta para a sobrevivência enquanto pregava o evangelho. Ele também não estava contra aqueles que largou tudo para viver do evangelho. Porque também viver do evangelho como boi depende inteiramente de Deus é fé. É uma fé inteiramente poderosa, né? Olha, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me importa esta obrigação. Então, pregar o evangelho para ele não era uma alternativa. Ele sabia que ele tinha um mandamento de Deus. Não importa se ele estava sendo pago, se ele estava sendo abençoado financeiramente, né, com as coisas materiais, mas ele fazia isso porque era o chamado dele, ele tinha certeza do chamado que ele tinha. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Então ele recebeu essa missão, era a obrigação dele para com Deus, de anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Amém? E por isso eu faço de boa mente, terei prêmio, mas se me dá vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Então Paulo está dizendo, olha, e por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, isso é, terei uma recompensa de Deus. Ele tinha uma confiança, ele tinha uma esperança. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Então a dispensação aqui está dizendo assim, apenas uma mordomia, talvez apenas um reconhecimento humano, apenas algo terrestre, porque não fez para o reino de Deus, né? Então ele está dizendo aqui que ele valoriza a pregação e ele confia em Deus. Ao contrário, quando ele faz com a má vontade ou quando ele faz pensando em recompensa materiais, ele já perdeu o que mais precioso Deus tem para ele, que é a salvação, é fazer o que é certo com a intenção errada. Então Paulo estava dizendo, eu anuncio, porque ai de mim se eu não fizer isso, porque esse era o chamado de Paulo. Por mais que muitos olhavam para Paulo, criticando ele, que ele não era digno de ministrar o evangelho de Jesus. Logo, que prêmio tem? Então, se eu faço de má vontade, que prêmio eu vou ter, né? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo. Então, nós temos que propor, né? Quando propõe aqui, ele fala, nós temos que propor de graça o evangelho de Jesus Cristo. É de graça, está para todos, né? Então ele estava ali anunciando o evangelho porque isso é dom de Deus, né? E não o ser humano, ele não pode apossar daquilo que não é dele. O evangelho é de Deus, né? Então nós não podemos nos apossar, é de graça recebemos, de graça vamos dar, para não usar do meu direito no evangelho. Então ele está dizendo aqui, ó, de graça o evangelho, proponha de graça o evangelho de Cristo, para não usar do meu direito no evangelho. Então, ele estava assegurado em Deus, o direito dele em Deus, né? E ele não estava com a intenção de explorar as pessoas, mas sim de edificar as pessoas na palavra de Deus. E isso, não que ele estava dizendo que aqueles que viviam do evangelho estavam explorando, porque era direito deles. Ele deixou bem claro que era de direito daqueles que estavam
inteiramente dependendo de Deus. Estava na dispensação de Deus. E vou dizer para você que aqueles que vivem honestamente fazendo a obra de Deus crescer na face da terra e abandonou todo o trabalho secular, é uma fé tremenda, é uma fé poderosa, é uma fé grandiosa que não é para qualquer um. Não é para qualquer um, mas aqueles que fazem com a intenção certa, com a intenção correta de salvar almas, de alcançar almas para o reino de Deus. E Paulo estava dizendo que ele abriu mão disso, né? Mas ele fez com a intenção correta. Ele ainda tinha um trabalho ali que ele tentava por um bom tempo levar junto com ele, né? Se não me engano, é de montar as tendas, né? De vender tendas. E ele continuou por um tempo ainda. Ele não dependeu inteiramente, né, das ofertas que chegavam, mas ele não estava acusando os que não estavam. Ele só estava dizendo para aqueles que duvidavam do ministério dele: por um acaso, eu, né, e Barnabé não temos direito, como os demais apóstolos, como os outros, os irmãos, né, do Senhor e Cefas? Então ele estava dizendo assim que da mesma forma como os outros tinham o direito, ele também tinha o direito de usufruir daquilo, porque o que planta, ele também tem que ter a esperança de que ele vai colher. Aleluia! Que você possa entender que você é livre para a escolha do reino, né? De fazer com a intenção certa e correta. Paulo decidiu viver de uma forma, mas ele estava deixando bem claro que se ele precisasse, ele também tinha essa esperança do que aquele que planta é digno de colher, que aquele que abençoa é digno de ser abençoado, aquele que é um canal de bênção, ele tem que usufruir dessa parte, dessa bênção que é derramada sobre Deus, porque o trabalhador é digno do seu trabalho. Amém? É a palavra de Deus que veio para o dia de hoje. Talvez você esteja assim como Paulo, precisando de uma provisão. Talvez você não seja um líder, né? Talvez você seja apenas alguém que está na dúvida: Senhor, qual trabalho que eu escolho? Esse eu vou ganhar mais, mas eu não vou ter tempo para a tua obra, não vou ter tempo para a tua casa, não vou ter tempo para te louvar, para te bendizer. E o Senhor está dizendo aqui, se ele cuida até do boi, quanto mais de você, certamente, se você também investir a tua vida no reino de Deus, se você dedicar o teu tempo em cultuar ao Senhor, você também está lavrando. Então você tem que ter a esperança da colheita. Você tem que ter a esperança de que você está investindo a tua vida no lugar certo. Não tem como você não ser abençoado. Talvez você olhe pessoas e fale assim: nossa, eu lembro... dar um exemplo meu, que eu estava até lembrando hoje. Há um tempo atrás eu estava lá no quintal da minha mãe, pagando um valorzinho de um aluguel mínimo, porque não tinha condições de mais. Uma casa 3 cômodos grande e abarrotada de coisa dentro da casa, que eu tinha vindo de uma casa muito maior para morar em 3 cômodos, né? E ali era o lugar que eu morava, ali era o lugar que eu trabalhava, ali era o lugar que eu orava. E Deus honrou. Hoje nós estamos num espaço maior, a gente tem conforto, então a gente tem que olhar de onde Deus nos tirou, onde Deus fez. Eu sei que muitos olham e falam: nossa, né? E quantas das vezes aquilo que às vezes você não dá valor, tem outro que tá lá querendo dar valor. Aquela casa que eu morava, muitos era pequeno, né? Mas ainda muitos queriam estar lá. E onde eu estou hoje, muitos querem estar aqui, né? Muitos olham e falam: olha de onde Deus tirou ela, e aonde ela foi, o que ela fez. É Deus quem faz a nossa vida, né? É Deus quem nos coloca em lugares. É Deus, não é por mim. É Deus. Então, quando alguém vê você, nossa, aquela que era dependente, né, do marido um tempo atrás, aquela que não tinha uma profissão, agora ela tem uma profissão. Agora ela tem as clientes dela. Como que ela consegue cumprir os boletos dela? É Deus, né? Então, quando as pessoas perguntarem para você, é Deus, porque na minha capacidade humana, se eu ficar olhando para minhas contas todos os meses, eu ia entrar em depressão. Mas eu creio no sobrenatural de Deus, na providência do Senhor, do alto céus. Então, o que Deus está dizendo para mim e para a tua vida? Não olhe
né? Como o outro chegou lá, mas comece a dedicar a tua vida, transbordar a tua vida no altar do Senhor. Começa a dedicar a tua vida para o Senhor. Começa a buscar no Senhor, semear para o reino de Deus. E então tenha esperança. Olha quando ele diz ali, porque o que lavra deve lavrar com esperança. Você não está, eu tenho esperança de que toda palavra lançada através da minha boca, que é a palavra de Deus, ela vai germinar, ela vai dar fruto, ela tem tocado corações e mente, ela tem sido instrumento para instruir outras pessoas. Eu tenho convicção, eu tenho essa esperança, porque como Paulo disse, ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Eu digo, ai de mim se eu não anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Ai de mim, porque o meu chamado foi esse. Eu fui chamado para isso. Aleluia, e não para a minha glória, mas para Deus. Se isso traz algum benefício ou não, pessoalmente, para mim, mas sim para o reino espiritual. Mas se eu lavro com a esperança de que isso vai me trazer frutos. E quais são os frutos? Almas para o Senhor Jesus, almas para o reino de Deus, mentes esclarecidas, mentes esclarecidas. Aleluia, palavras vindas do alto trono do Senhor. Aonde nós estamos num tempo da dispensação da graça, onde somos livres, temos liberdade, né? Mas que essa liberdade não venha a ser motivo de escândalos para os mais fracos, né? Que você faça tudo com ordem, com decência. E Paulo dizendo ali, né? Que muitos criticavam porque Paulo, ele comia com outras pessoas, ele comia do alimento ali, né, que era ofertado no templo, que assim era a economia naquela época, e muitos criticavam a Paulo. E ele estava dizendo, não temos nós direito de levar conosco uma mulher crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Então, ele estava dizendo assim, olha, que também, um verso antes não temos nós direito de comer e beber. Isso quer dizer, nós não temos direito de ser cuidado como os outros que também evangelizam, estão sendo cuidados pelo Senhor. Talvez você esteja assim, é um grande homem, uma grande mulher de Deus, e tem muitos levantados para te acusar. Olha a vida que ela tem levado, mas você é digno pelo tamanho do plantio que você tem, né, semeado. Você é digno, assim como Paulo se defendeu. Hoje Deus, ele está dizendo, eu sou a tua defesa. Não se importe com o que vão dizer, mas se lance na minha vontade, viva para o meu reino, e você vai ver, assim como aquele que lavra, tem que ter esperança, tenha esperança. Tenha esperança que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Eu vejo Deus falando com alguém, e Deus pedindo, se lança inteiramente no meu reino, em nome de Jesus. Então, o que debulha deve debulhar com a esperança de ser participante. Se você lança a bênção sobre a vida das pessoas, se você foi chamado para ser um abençoador e anunciar as boas novas, quais são as boas novas? As boas novas é Jesus. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Também você tem que ter esperança de fazer parte dessa abundância, tanto espiritual quanto material na tua vida. Lança toda a culpa, todo o medo de apontar. Se Paulo foi apontado, foi perseguido, até mesmo pelos outros irmãos em Cristo, quanto mais nós, seres humanos. Amém? Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida no dia de hoje. Que o Senhor possa ter falado ao teu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, venha alcançar a pessoa certa, o coração certo no dia de hoje, Pai. Senhor, sou pequenina, vaso das tuas mãos. Ai de mim, Senhor, se não anunciar a tua palavra. Ai de mim, Senhor, se não falar do teu reino. Mas, meu Pai, que essa palavra seja certeira, Pai. Que ela seja para a pessoa, Senhor, que está necessitada, Pai, de tomar decisões. Senhor, seja com cada um de nós, Senhor, seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Pai, que nós venhamos ter a esperança, semear com alegria, crendo e confiança. Quando nós temos esperança, nós estamos esperando, Senhor. E nós não vamos esperar algo ruim, nós não vamos esperar algo mal, porque o Senhor é o leão da tribo de Judá. Nós esperamos coisas boas, a esperança, Senhor, em coisas grandiosas e poderosas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Então, que você semeia com a intenção certa, de boa mente, de boa vontade,
né? Não com má vontade, mas com boa vontade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Ele possa ter falado ao teu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que Ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.